Estamos de volta com o programa Ponto de Vista, hoje aqui nos estúdios da TV Câmara, o vereador Charles dos Passos e também o Marco Antônio de Barros, que é especialista em endemias, falando sobre a problemática da dengue, da leishmaniose, entre outras doenças que atingem o nosso município, nosso estado e, consequentemente, lógico, o Brasil. É algo que preocupa, em especial, o nosso município. Charles, o Marco Antônio explanou muito bem, fez um panorama, né, com números, fez uma análise muito abrangente da conjuntura dos últimos anos nessa área. E a gente, pela fala do Marco Antônio, a gente percebe um problema estrutural na gestão em relação ao combate a essas endemias, né? Exatamente, Tiago. Um dos pontos que nós estamos conversando sempre com a administração, muito mais no começo, porque houve uma modificação na estrutura administrativa, inclusive aprovada pela Câmara Municipal, em que teria que ter sido observada essa característica, né? Onde é que precisamos mais? Foram criados alguns cargos comissionados, inclusive contra alguns vereadores, né? A gente tentou alertar a prefeitura de que os cargos comissionados são importantes, mas não era o momento, né? Até porque era uma promessa de campanha que não seriam criados. Mas aí agora a gente começa a ver o reflexo dessa estruturação deficitária, né? Hoje nós temos poucos funcionários nas áreas corretas, e não digo só na endemias, né? O Marquinhos explicou muito bem aqui, chegamos a ter mais de 90 funcionários nesse trabalho. Hoje nós temos muito poucos. E como, por exemplo, no meio ambiente, hoje eu tive rodando as praças públicas aqui em Tupã, que esse período de chuvas é um problema que está na cidade inteira. Eu fui na Praça 500 Anos, fiz um vídeo cobrando da administração a limpeza em virtude de demanda da própria população. E postei esse vídeo e muitas outras pessoas em outras regiões de Tupã começaram a me ligar. E eu acabei fazendo um verdadeiro tour pelas praças e pude constatar a cidade inteira está envolvida em mato. E no mato tem muito lixo. Eu vi muito isopor, muito plástico, muita lata de alumínio, muita frasco, copo de refrigerante, e isso junta água, porque nós temos praticamente todos os dias está chovendo. Então falta funcionário no meio ambiente, falta funcionário na obras, falta funcionário na endemias, e isso acaba, eu acho que a correlação entre essa subida vertiginosa de casos das doenças transmissíveis pelo Aedes aegypti e a atual circunstância, a situação da prefeitura. Por que eu digo isso? É muito importante, daqui a pouco nós vamos falar da importância do auxílio da população em cumprir também o seu papel de cidadão, zelar pela limpeza do seu quintal, de retirar água, enfim, a gente já sabe, as campanhas são há muitos anos vêm sendo feitas, então a gente já sabe o que nós temos que fazer em casa. Então, às vezes não faz por falta de tempo ou por, enfim, por N motivos. Mas a administração tem obrigação legal de fazer isso. Porque como é que a administração vai cobrar do cidadão o seu papel se ela não faz a dela? Nós estamos vendo as praças, todos os canteiros centrais, logradouros públicos, lotes baldios, inclusive os da prefeitura, cheio de mato. Ah, mas o lote baldio é propriedade particular, cabe ao proprietário. Exato. Só que cabe à prefeitura fiscalizar. Porque se não tem quem faz, a prefeitura tem que obrigar a fazer. E existe meio legal para isso. Por quê? Reflete nos números que o Marquinhos estava falando para a gente. De 9 casos, vai para 5 mil no ano. E aí a gente está falando dos casos que não são letais. E os letais? Se houver uma morte, já é suficiente motivo para a administração rever o que está acontecendo. Para rever um planejamento. Hoje, eu ouvi na Rotativa no Ar um vereador representando a prefeitura dizer que não houve planejamento. Que de fato não houve planejamento da prefeitura no sentido de roçar essas áreas que eu já acabei de citar. Então, se o próprio vereador que está representando a prefeitura identifica que não há planejamento, o que nós temos que fazer?
cobrar para que haja planejamento, para que haja disseram também que há um cronograma de limpeza. Quanto tempo vai demorar? Vai demorar, depois que a dengue se alastrar, depois que já houver morte, então é preciso fazer as coisas de forma urgente. E a estruturação desses cargos é da máxima, já devia ter sido feito isso, porque nós estamos lidando com a saúde. Primeiro vamos ver educação, saúde, o bem-estar da população. Depois a gente faz festa, depois a gente cria cargo comissionado para agasalhar os padrinhos políticos. Aí tudo bem, né? Mas primeiro nós temos que cuidar da saúde da população. É isso que eu venho cobrando. Por isso que eu trouxe o Marquinhos aqui. Eu tinha certeza que ele ia trazer esses números. Ele é um grande, não só conhecedor, mas um estudioso da área. Teria que ter, ele é funcionário municipal. Por que esse rapaz não está sendo aproveitado? Não estou desmerecendo a qualidade técnica dos que estão lá. Mas se ele pode ajudar, o que é que a prefeitura está fazendo? É só o PV que pode fazer parte? E a população? E a saúde? E a dengue? Nós vamos ser mais um número negativo na estatística? É por isso que a gente vai... eu trouxe o Marquinhos aqui para me ajudar. Ele já tem ajudado muito o município. Ele falou do Ministério Público, das pessoas que mais me auxiliam junto ao Ministério Público aqui de Tupã, porque está preocupado com a nossa população. Marquinhos, o Charles falou dessa visita que ele fez. Esse tempo, esse clima está totalmente favorável para a proliferação do Aedes aegypti. Né? Totalmente, é chuva e calor. É isso que o mosquito quer. E o calor bastante intenso, bastante focos, né? O pessoal que fez o trabalho aí nesses últimos bloqueios, eles relatam o seguinte: até em espaço público foi encontrado focos. Então eu penso assim, muita gente gosta de passar, eu como servidor, profissional que sou, eu servidor estou num cargo, estou numa função, estou numa situação, porque eu recebo da população para me exercer minha função. Não adianta você falar, mas a população não ajuda. Sabedores disso, os técnicos do Ministério da Saúde criaram o agente de combate a endemias e o agente comunitário de saúde. Que a prevenção tem que ser melhorada através dessas pessoas que são treinadas para orientar a população. Se você imaginar, na nossa época nós tínhamos uma lei que nós cobrávamos multa. E eu defendo a multa. Por que eu defendo a multa? 15% da população a maioria de casos se encontra foco nas casas. Que sempre vai, está com problema, sempre tem uma desculpa. Então, os 85% que ajudam, que fazem a sua lição de casa, quintal bonitinho, nem para leishmaniose, nem para mosquito da dengue, nem nada. Ele acaba pegando dengue sem nunca ter tido um criador na sua casa. É a questão que a gente tem que fazer, o estudo em cima disso. Aí em 2014, se eu não me engano, foi feita uma mudança da lei, e desde a nossa época a gente achava injusto que a mesma multa de um cara que tinha vários recipientes era a mesma multa para quem tinha só um recipiente com foco em casa. Aí foi feita essa mudança, mas dificultou a questão de você exercer a cobrança da multa, né? O que nós fazemos? Melhorávamos na compra de EPIs de melhores qualidades para o funcionário, com esse dinheiro da multa que entrava no Fundo Municipal de Saúde, e também fazíamos várias ações. O dinheiro que nós fizemos no Centro de Controle de Zoonose, que fica ali na Afonso 13, no São Gonçalo, foi uma sobra de 100 mil reais que a gente foi juntando dessa sobra de dinheiro que nós conseguimos investir naquele prédio. Podia ser melhor? Se tivesse dinheiro, sim. Mas já passaram quase 10 anos que está lá, poderia ter melhorado o Centro de Controle de Zoonose do município. E a grande questão é ficar só culpando a população. A gente sabe que não é todo mundo que vai colaborar. Se nós não tivéssemos bandido, não precisa ter polícia. Concorda? É assim que funciona. Então a saúde, se ela não tiver atenção básica, prevenção, não adianta. Nós não vamos conseguir ter êxito nisso. Um estudo que eu fiz junto ao INSS, Charles, só para você ter uma noção, a chikungunya começou nos últimos 3, 4 anos a ter os casos no Brasil. Tivemos acho que 2 ou 3 casos já em Tupã. As pessoas conseguiram sair numa boa dos sintomas e tal. Só que no Brasil, nós tínhamos quase que 900 pessoas
em licença saúde pelo INSS por causa da chikungunya. Olha o custo que ficou para o país, um caso de chikungunya. Porque a pessoa teve fortíssimos problemas neurológicos, musculares e articulares. A pessoa do pescoço para baixo praticamente não conseguia se articular. E eu teve que ficar encostado no INSS. Então tínhamos até o ano passado 800 e poucas pessoas assim. Aqui em Tupã teve 3 casos, mas sarou tal. E quando chegar um que a pessoa vai ficar debilitada de vez? Com certeza. Quanto que vai custar uma epidemia? Às vezes você não investe na contratação de um funcionário, porque está precisando de dinheiro, vai economizar. Quanto que fica uma internação de dengue? Nós não tivemos nenhum caso de Zika em Tupã ainda, né? Mas nós temos vários casos que já tivemos há 2 anos atrás, 2016. Pela sua experiência, você acredita que o vírus vai chegar aqui? Olha, assim, eu conversei muito com o pessoal da Fundação Oswaldo Cruz lá do Rio de Janeiro. Para o Sudeste, a chikungunya até o ano que vem vai chegar pesada, para a região Sudeste. Os Zika, eles ainda estão fazendo um estudo para saber qual que é a intensidade da circulação, porque o Zika vírus ele foi muito forte na região Nordeste, né? E aí ninguém sabe por que ele ainda não se alastrou no Brasil, esse vírus do Zika. Mas nós temos um mosquito que transmite ele, né? Então a gente não pode ficar esperando. E a grande solução única, se você não tiver Aedes, você não tem dengue, não tem chikungunya, não tem Zika. E para não ter Aedes, difícil, mas você tem que ter uma infestação mais baixa possível. É o que tem que trabalhar e pensar nisso. Porque se você ver o histórico do Tupã, de fevereiro para frente, é as transmissões maiores, né? Só que assim, nós tivemos alguns casos, que é o ano de 2010, que houve essa transição de funcionários. Houve várias situações internas no trabalho também, que as pessoas muita pessoa na hora que vira aquela guerra de casos, muita gente dando palpite. Então acho que as pessoas têm que respeitar aqueles que trabalham lá no campo, que é o que enxerga todo dia o que está acontecendo. E nessa transmissão que nós tivemos em 2010, nós tivemos o primeiro óbito em Tupã, de dengue. A pessoa tinha um problema de diabetes, outros problemas, era uma manicure lá do Jardim Santa Adélia. Nós estávamos na época com 32 casos de dengue ali no Jardim América, vários casos suspeitos, e aí porque morreu uma pessoa, começou a ter uma briga interna da Secretaria da Saúde, nós fomos votos vencidos e tivemos que parar o serviço no Jardim América com 32 casos que tinham, para fazer um trabalho lá no Jardim Santa Adélia, que teve o óbito lá e nenhum caso de dengue. Aí quando nós terminamos lá, porque a pessoa era manicure, fazia casa a casa, não fazia na casa dela, andava a cidade inteira, pegou dengue em algum lugar que estava tendo transmissão. Foi para 182 casos de dengue no Jardim América naquela época, porque houve um erro de trabalho, né? Não ouviram em 2010 quem está lá no campo. Eu acho que é esse que é o importante. Não adianta muitas pessoas darem palpite no cara que está lá no campo enxergando. Um erro que foi feito, cada um tem a discricionalidade de trabalho. Como a gente tem um número X de funcionários, você tem que procurar ser eficiente nisso. Então o que o nosso supervisor fazia? Ele pegava a equipe, levava essa equipe para o trabalho de campo, cada um na sua quadra, cada um tinha que fazer de 35 a 40 casas, que a pessoa fazia por dia. As pendências a gente fazia de sexta-feira para diminuir o número de casas fechadas, né? Tinha um funcionário que trabalhava com todas as imobiliárias naquela época, ele pegava chaves e ia. Cada uma casa dessa que você visita, que você resolve um problema, compensa 50 casas que esse cara não trabalhou. Porque nós temos muita casa fechada, ia para alugar, para vender, abandonado na cidade. E aí tem vários criadores, que você fica fazendo os quarteirões e não acha os criadores nas casas que estão tendo caso, por exemplo. De repente tem uma caixa d'água fechada, sem tampa, um bueiro entupido, alguma coisa na macária, que é uma casa que ninguém entra e ninguém dá uma limpeza nessa casa, né? E aí tem que exercer o poder de polícia. O artigo 268 do Código Penal fala isso, tem a questão do crime contra a saúde pública, né? E eu acho que é por isso mesmo. Se você não enfrentar dessa forma, com todas as armas que você tem, não adianta. Quanto mais a municipalidade ela recua no que ela tem que exigir que seja feito, o preço vai ficando mais caro. Em 96, ali no Parque Guaianazes, uma casa que já tinha 3, 4 vezes, a gente tinha feito multas, e deu um caso lá perto, e a gente entrou com uma ação e caiu no doutor Emílio. O doutor Emílio condenou 6 meses a família, o proprietário da casa. Foi uma condenação em cima dessa lei contra a saúde pública, né? Então a gente foi feito vários trabalhos em cima. Agora, se você começa a jogar para a torcida, dengue não dá para jogar para a torcida.
se não tiver 100% realmente, sem criadouro, sem situações para se tornar um criadouro, para o Aedes ter uma infestação pequena, você vai ter uma grande infestação de casos no futuro, né? E essa é a grande preocupação, né? Que a gente já vê cidades ao redor do Tupã já começando a ter casos. Ô Marquinhos, qual que é o risco de óbitos quando a gente tem uma sequência de transmissão, assim, de epidemias? Nós tivemos aí 2013, 14, 15, mais de 5 mil casos, com 5 casos de óbitos, né? Sendo que em 20 anos a gente teve um óbito. Então, quanto mais casos vai tendo, mais circulação de vírus, os vírus são diferentes, nós temos 4 vírus circulando aqui em Tupã já. Uma pessoa que já teve dengue de um tipo de vírus, às vezes ela não está com o seu sistema imunológico bem naquele período que ela vai pegar uma outra dengue. É uma questão que de repente ela pode dar um problema, uma dengue hemorrágica e ela morrer por consequência da dengue, porque ela já tinha outras doenças e a dengue acabou agravando mais ainda as outras doenças. Nós já tivemos casos que a pessoa já pegou dengue 2 vezes aqui em Tupã, de vírus diferente, está bem. Só que a pessoa que pega dengue, se você pode perguntar para ela, dependendo como foi a questão que ela ficou, o fígado não é mais o mesmo, o paladar não é mais o mesmo. Você pode perguntar e consultar para todas essas pessoas que tiveram febre alta forte, dores articulares fortes, uma dengue bem severa, né? Pode perguntar para essas pessoas. Não mesmo há 10 anos atrás, ela ainda ela sente a boca amargar por causa do fígado. Ela acaba mexendo com a parte dos órgãos da pessoa, né? Porque o organismo ele tem que brigar para quê? Criar os anticorpos para enfrentar o vírus. E aí você se vacina. Só que aí você tem imunidade para um vírus e não tem para os outros, né? É o que acontece com a dengue. Agora, a chikungunya e a zika foram novidades que surgiram no Brasil. A zika afetou mais a mulher grávida, que afetou as crianças. Ainda há estudos ainda para saber por que aconteceu isso. E a chikungunya é uma que vem, e as febres é quase 40 graus, mexe com o sistema neurológico da pessoa. Mas para você ver, ó, no começo desse século agora, existia um médico neurologista lá em Goiânia, isso há 18 anos atrás mais ou menos, que ele estava observando alguns casos que estavam como dengue, que tinha afetado o sistema neurológico de uma forma muito grave em algumas pessoas em Goiás. E quem sabe lá atrás já não era chikungunya. E era diagnosticada como dengue. Ô Marquinhos, vou fazer às vezes do jornalista. Eu tenho caminhado bastante por Tupã, por causa desses vídeos e tal, e eu percebi que a cidade está com muito mato. E quando tem roçada ou poda de árvores, os galhos ficam amontoados em determinados pontos das praças, dos lotes. Esse tipo de material, a não ser o lixo que acumula água, mas esse tipo de material orgânico em decomposição, isso aí contribui para a proliferação de... O mosquito palha, ele gosta de matéria em decomposição. Isso aí é o flebótomo que acaba transmitindo a leishmaniose, que infelizmente no ano passado nós tivemos 10 casos humanos aqui, né? Que é 1/3 de todos os casos que a cidade já teve num ano. O que a gente pode fazer? Quando você faz a poda de tudo isso aí, você já tem que recolher no mesmo dia. O que está acontecendo? Você pega uma época de verão que nem agora, sol o dia inteiro, chuva. Vai molhando, umedecendo, apodrecendo, né? Material perfeito para o mosquito palha. Para isso aí, né? Outra questão que a gente até estava comentando, está continuando a questão do supervisor nosso. E aí o que ia acontecer? Quando você tinha uma reclamação de caso de aparecer escorpião, esse supervisor ia. Ele já estava com o carro, ele já ia fazer esse trabalho. Orientação, vou saber isso. Até lá atrás ainda se orientava a fazer uma detetização, hoje não se faz mais, porque você não consegue pegar direto no escorpião. E aí quando ele passa no lugar que está com um inseticida, ele fica mais agitado, fica mais agressivo. Então se parou com a utilização do inseticida para o escorpião, né? Porque você acaba não matando ele, vai atiçando mais, deixando ele mais irritado, ele vai atacar mais, ele vai aparecer mais. E a proliferação aqui no nosso estado, eu fiz até uma matéria do meu site que o Ministério da Saúde mandou, nós temos o escorpião amarelo. E esse escorpião, ele é o que faz, ele não precisa de se cruzar com outro escorpião para ter filhos, ele mesmo é hermafrodita. Então, por isso que aqui no estado e algumas regiões do Nordeste teve essa grande proliferação desse tipo de escorpião. E cada vez que aquele escorpião ele põe os seus filhos, 12, 13, 14, 20 aninhados.
e a infestação vai se aumentando, né? E a questão aí dessas orientações, aí tiraram do supervisor e pegaram pessoas que estavam fazendo visita na rua para essas pessoas irem ficar só para isso. Então foi diminuindo as equipes de campo. É a situação de cada um, a discricionalidade de quem está comandando lá, entendo, cada um tem uma visão. Eu acho que é perder funcionário, podia estar fazendo mais visitas, né? E o escorpião no estado de São Paulo virou um problema muito grave. Ontem o Dr. Paulo, que é juiz aqui em Tupã, ele está atendendo lá para o Oswaldo Cruz também. O governo do estado de São Paulo, o soro para escorpião que tinha na Santa Casa de Oswaldo Cruz, passou a só ter em Adamantina. Aí o Ministério Público lá entrou com uma ação, uma representação, solicitando que tivesse pelo menos uns 6, 7 frascos lá na Santa Casa de Oswaldo Cruz. E é assim que funciona o jogo. O Estado vai diminuindo o seu... Aqui é a nossa Santa Casa, que é a única que tem o soro para todos os répteis, né? Picado de cobra e outros, escorpião e outros. E aqui na nossa Santa Casa, que é a base. E aí de Oswaldo Cruz tiraram de lá e mandaram para Adamantina. E aí o Dr. Paulo acabou dando uma liminar, o Estado vai ter que fornecer pelo menos 6 frascos mensais para a cidade de Oswaldo Cruz. Por quê? Que a gente começa a enxergar de que forma? Como se aumentou muito grande o número de pessoas que estão sendo picadas por escorpião, o Estado não tem um estoque, talvez que o Ministério da Saúde repasse, adequado para estar atendendo tudo isso aí. Então eles começam a dar uma diminuída. Uma diminuída e uma pulverizada, né? Por quê? Porque ele vai ver na região que vai tendo mais o uso, ele vai jogando o que ele tem direcionando. E aí às vezes você deixa uma cidade como Oswaldo Cruz, que é um porte um pouco maior da região, 100. Porque um cara de Núbia, um cara de Parapão, alguém vai tudo por ali da região, né? Sagres, né? E aí teria que ir tudo para Adamantina. E aí houve um despacho que o Estado teria que dar até 6 frascos do soro para a cidade de Oswaldo Cruz. O despacho foi no dia de ontem. E essa é a situação. A questão da endemias, você até estava falando, fiquei 20 anos lá, Charles. Se você for pegar sério o trabalho, você vai ficar cheio de manchas no corpo de sol. Nos últimos anos que eu estava lá, eu tinha trimestralmente uma labirintite, comecei com um problema de esôfago, porque quando morreu a primeira pessoa de dengue aqui em Tupã, e a gente já estava há 15 anos trabalhando nisso, eu levei mais de um ano para assimilar essa morte. O computador que eu tinha em casa, na época, ele era extensão do meu computador que eu trabalhava na prefeitura. Então, se você não fizer isso nessa área nossa de prevenção, você tem que defender a saúde das pessoas. O cara que trabalha na endemia, nas zoonoses, esse é o foco dele, defender a saúde das pessoas, porque depois que ela fica doente, você é um derrotado. É assim que eu vejo como servidor. Eu sou o derrotado. E eu sendo derrotado, depois que vai para o médico, não é mais eu que vou fazer nada, né? E aí eu sempre pregava lá, quando você é chefe, você tem vários caminhos para seguir, infelizmente você não agrada a todos. Só que assim, essa questão de agradar ou não, na hora que está todo mundo dentro do mesmo jogo, existem as regras desse jogo. E nós como servidor, nós temos regras assumidas e temos que exercer. Pior ainda, se você fala assim, não vou fazer isso não, porque meu chefe é assim, você está prejudicando na saúde a sua família, porque alguém da sua casa pode ficar doente daquele trabalho que você não fez bem. O pessoal da endemia é isso aí que eu trabalho. Tem uma proliferação de dengue, você que fez ali aquele trabalho de proliferação, nós perdemos quando você tem uma grande... Agora, vir com essa, mas a população não ajuda, é muito simples, então não precisa da gente ali. Se a população que tem que fazer, não precisa da gente. Eu acho que é assim que as pessoas têm que encarar que está lá. É assim que a gente funciona. Porque ninguém é dono do setor, a gente é passageiro ali. A gente deixa estruturas, nós deixamos estruturas ali. Né? Houve até, quando foi feito os PSFs, a gente fazia várias reuniões de diretorias lá na época, quando se aumentou de 3 para 10, eu fui voto vencido. Eu não tenho nada contra a Secap nem Rubiácea. Eu acho que tem a Praça dos 500 anos, tem o Joaquim Abarca, depende da população que é no Rubiácea, e a Secap que poderia ser um centro de saúde mais centralizado para cá. Por quê?
Eu, na minha visão, eu fecharia toda a Zona Leste, Ibirapuera mais um PSF. A Formosa seria uma unidade de pronto atendimento municipal para a Zona Leste. E a gente foi voto vencido. Então a parte de Ibirapuera ficou sem PSF, a Vila Marjoara ficou sem PSF, né? E assim, quando você cria um PSF, nos 3 primeiros anos, o seu gasto vai subir, porque você vai procurar doenças. Depois que você achou os doentes, você vai fazer o trabalho de controle desses doentes. Essa é a essência. E quando você começa a controlar esse doente, que o cara acha assim, ah não, eu tenho que tomar só remédio de diabetes. Se o cara fizer eu sempre sou formado em educação física. Eu até hoje mando e-mail para o Ministério da Saúde dizendo que eu acho que eles tinham que criar um cargo de profissional de educação física por PSF. Um médico, você paga 6 profissionais de educação física. Então nós temos 10 PSF. Se você faz um trabalho com um profissional de educação física dentro de um PSF, questão de diabetes, problemas hereditários que a pessoa tem, ela dá uma regulada na sua saúde através da atividade física. E quando você melhora na atividade física, você reduz o consumo de remédios. Então são várias coisas que a gente vai aprendendo com o tempo do trabalho, né? E a gente vai dando algumas sugestões, porque a gente é do meio, não pode se omitir. Eu fui treinado para não me omitir, né? Tupã até 2012 era referência no estado de São Paulo. Tem trabalhos de cara que hoje é chefe, diretores da SUSEM do estado, de mestrado deles, que usou o nosso trabalho para fazer esse mestrado. E isso nos orgulha. Nós temos o Gerson e o Henrique, que são os que coordenam o sistema da SUSEM, são grandes amigos nossos, que são pessoas que fizeram o curso de mestrado em cima de Tupã, do trabalho que a gente fazia na época, né? E a gente dava palestra em outras cidades, porque a Tupã, infelizmente, quando você entrega com 2.800 casos em 20 anos, um óbito, em 3 anos a cidade passa de 7.000 casos, 5 óbitos, e perde o foco do negócio, a gente fica preocupado, porque a gente mora aqui também, né? Minha família mora aqui, nunca tive dengue, por incrível que pareça, e ia lá no olho do furacão. Faz parte do dia a dia do nosso trabalho. Faz, né? Parte. E se não gostar, não adianta ficar lá. E a grande preocupação, recentemente, eu vi que uma moça que passou num concurso de agente de endemias agora entrou com uma ação, procurou o pessoal, um advogado, que ela passou no concurso em 2015. É por isso que a gente não consegue, assim, ver a prefeitura como 100% de interesse público. Fizeram um concurso em 2015, depois de 3 anos de epidemias. 5 dias antes desse concurso, tinha uma vaga no edital, 5 dias antes desse concurso, que seria dia 3 de maio o concurso, no dia 28 de abril criaram mais 10 vagas de endemias. A Câmara aprovou 10 vagas, a Prefeitura sancionou isso em 2015. Passou 2 anos, não chamou ninguém, e passou agora mais 2 que o Ricardo não chamou ninguém, caducou o concurso em julho. E não chamou ninguém? E não chamou ninguém do concurso. Mas comissionado puseram bastante. Qual que é a lógica, eu não sei, né? Então, o reflexo de certas coisas não é agora, ele vai com o tempo. E quando ele chega, é uma coisa que fica incontrolável. Você não consegue, nessa questão de transmissão de doenças, você vai pegar 4, 8, 16, 32 e assim que vai indo. Você começa um trabalho aqui, lá na frente já está tendo outro lugar para você trabalhar, você não terminou aqui ainda, né? Aí você vai ficar apagando fogo com gasolina toda hora, né? Infelizmente a gente está com tempo, né, Charles? Nossa, o Marquinho realmente tem conhecimento do assunto, a gente até extrapolou um pouco do tempo e eu acho que o Marco Antônio tem que voltar aqui para discutir mais vezes um programa específico para leishmaniose, um para dengue. Com certeza. Eu gostaria, assim, pelo adiantar das horas, você deixasse uma mensagem. Só para resumir, assim, aqui não é crítica para ninguém. Uhum. Tá? Eu só me vejo na obrigação de mostrar o que eu já passei. Porque às vezes a pessoa está e não está, as pessoas não estão enxergando o que pode acontecer, né? Pode se melhorar? Pode, tá tranquilo. Falta funcionário? Eu acho que você criar uma eficiência por todo mundo que está como agente de endemias, para trabalhar agente de endemias, na época nós fizemos para 30, nós tínhamos 12, foi para 30, né? Então acho que essa é a situação.
a preocupação que nós temos uma grande infestação, uma muito grande infestação, não é uma grande infestação, uma grande infestação de Aedes na cidade. O histórico fala que de fevereiro para frente, que começa a circular realmente o vírus em Tupã, todas as epidemias que teve já no passado foi assim, né? E aí chega março, tem um carnaval pela frente, e aí que a coisa desembesta, né? Então essa é a grande preocupação disso aí. O que eu senti? Que eu posso avaliar. Novembro, 6 dias a prefeitura teve aquela emendada que ela deu, ficou 6 dias sem trabalho de combate a endemias no campo. Depois de dezembro mais 12, então são 18 dias. Num período que jamais aconteceria isso. Tanto que na nossa época ninguém tinha férias, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Ninguém. Nosso olhar era desse. E agora fiquei sabendo que nessa última caso positivo, várias pessoas estavam de férias em janeiro, foram convocadas para voltar a trabalhar. Por causa desse caso de dengue, deu no começo do ano. Então, é o planejamento que eu te falo. Por exemplo, só para resumir, para finalizar, as praças que tanta gente reclamou do professor Valdemir lá atrás, hoje todo mundo briga porque a praça é uma essência da família que mora ali perto, dos parentes que veio de fora. Ninguém pôde usar praticamente as praças. Já foram consideradas pontos turísticos, atração turística. Ontem eu vi uma matéria no Jornal da Globo, do pessoal de Camboriú, reduziu em 80% a presença de argentinos. Eles sentiram. Estava saindo no Jornal da Globo ontem à noite, sentiu. O turismo de Santa Catarina vai ter um prejuízo de mais de 80% em relação ao ano passado, ano retrasado. E aqui as pessoas, parentes que vieram olhar a situação, é uma questão, se você fala em turismo, é uma questão turística, né? Infelizmente, eu acho que, como todo mundo fala, é discricionalidade do ente público, né? Então, o que a gente vai fazer? Tá certo, Marco Antônio, quiser deixar mais uma mensagem para o público que está assistindo? Agradeço a tua disposição. Eu tenho obrigação, por ter ficado muito tempo nesse trabalho, nessa área, de realmente alertar as pessoas, né? Que fazer com que as pessoas realmente saibam o que está acontecendo. Eu não estou criticando nem julgando ninguém, só estou mostrando o que está acontecendo, apenas isso. Tá certo. Charles? Diferente do Marcos, eu venho aqui na qualidade de vereador criticar sim a administração, mas é uma crítica construtiva, como eu sempre tenho feito. Eu nunca critiquei simplesmente por criticar, por falar, como se fosse do contra. Esse não é o meu papel. Como vereador, eu tenho a obrigação de criticar no sentido de levar o problema e, junto com ele, a solução. Então, sempre que eu aponto uma problemática, a gente tenta sugerir à administração o que deve ser feito. Por isso que eu trouxe o Marquinhos hoje aqui. As praças, quando eu comecei a rodar Tupã e ver a situação das praças, isso me preocupou muito, justamente por conta do período. Marquinhos disse muito bem. Teve 2 períodos de grandes, um período de grandes agora, de dias, que a prefeitura ficou fechada, o trabalho de endemias deixou de ser feito. Num período que não podia ter deixado, que é justamente muita gente de fora em Tupã. Nós temos dengue importada aí, já foi reportada inclusive pela própria prefeitura na rotativa no ar, e o trabalho parece que não, sabe, ou não querem ou não sabem fazer. A impressão que a gente tem. Hoje falaram que não tinha, de fato não tinha planejamento para poda, para roçada dessas praças. E que agora tem um cronograma. Mais uma vez, espero que se agilize. Não vamos deixar fevereiro chegar, como disse o Marquinhos, onde as epidemias se alastram, para esperar a gente morrer. 5.000 doentes em Tupã para tomar-se uma atitude emergencial. Vamos chorar depois, vamos trabalhar antes, né? E a nossa cobrança é essa, né? Fui às praças, vou continuar indo, quero cobrar, vou fiscalizar, porque não adianta ir lá roçar e deixar o mato, senão o mosquito palha se prolifera. Então, assim, como disse o Marquinhos, é discricionário, mas olha a responsabilidade da administração municipal, que está deixando de fazer o seu dever de casa. Já disse, se cobra da população, a população tem a sua parte de responsabilidade e algumas obrigações que devem ser feitas justamente por lei, mas a administração também. E se cobra da população, e se vai cobrar multa da população, nós vamos cobrar da administração e levar a quem de direito. O Ministério Público está aí, nós vamos levar, porque se a administração deixa de fazer, ela está incorrendo
em improbidade. Então nós vamos levar isso ao Ministério Público. Ou faz, entendeu? Então, Marquinhos, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, a todo o conhecimento que você nos trouxe. Eu sei que se a gente pudesse ficar mais tempo, teria muitas coisas para falar para a população de Tupã. Agradecer mais uma vez ao Tiago, a toda a equipe da TV Câmara, Claudemir, Denival, enfim, ao coordenador e à população de Tupã. Estamos aqui, como disse o Marquinhos, somos servidores da população. Então nós estamos aqui a serviço da população. Não é favor que nós estamos fazendo, é uma obrigação nossa, porque nosso salário vem do bolso de vocês. Então, um abraço a quem nos assiste e nos ajude a fiscalizar o Executivo. Entre em contato, liga, manda WhatsApp, e-mail, que a gente está aqui para trabalhar por vocês. Tá certo, eu agradeço mais uma vez a presença do Marquinho, do Charles também, nosso vereador aqui, e tocando um assunto importante, que é essa questão da dengue. Realmente, acho que o programa deu um panorama geral sobre a situação aqui em Tupã, que é preocupante, e aí você de casa faça sua parte para que o município, e lógico, como o Charles falou, as autoridades serão cobradas, mas você também faça a sua parte para que a gente não tenha uma dor de cabeça maior esse ano com relação à dengue, leishmaniose. E a gente encerra aqui o programa Ponto de Vista, agradecemos a sua audiência e nos vemos num próximo programa.